Um, dois, três, gravando. Hoje é dia 12 de julho de 2020, 15 horas e 5 minutos. Essa aqui é a terceira aula facultativa de Economia do Setor Público para tirar dúvidas, questionamentos sobre a terceira lista de exercício de Economia do Setor Público, né? Essa aula está sendo gravada e será disponibilizada na nossa pasta no Moodle e também no canal do professor. Boa tarde, pessoal. Perguntas. Estou aqui para responder perguntas e ajudar vocês em uma outra dúvida. Professor, a primeira ali do verdadeiro ou falso, eu fiquei com um pouco de dúvida. Aí eu já fiz, mas eu tenho um pouco de dúvida. Lê para mim ali, vamos ver. Mas de todos? Todos? Não, a primeira. A primeira. Lê para nós, então. Bens públicos não são nem excludentes nem rivais. O que tu acha? Que está certo? O que tu acha, Gersi? Que está certo ou está errado aí? Pois é, eu acho que está errado, mas pelo que eu vi lá... Tu acha que são excludentes? Eu vou te perguntar, a Defesa Nacional exclui alguém? Não. Existe rivalidade no consumo? Não. É um serviço público? É um serviço público. Então por que está errado isso aí? Dá um exemplo. É que falou dos bens públicos, mas não são todos os bens públicos que não é excludente. Tem alguns que excluem, certo? Tipo, me dá um exemplo. As aulas da faculdade mesmo, a faculdade pública. É um bem público. Bom, mas não, tá errado. As aulas de uma faculdade, as aulas de uma escola, elas têm todas as características de um bem privado, que gera externalidades, e por gerar externalidades tem o mérito de ser tratado como se bem público fosse. Não tem nenhuma característica de bem público, né, a oferta de ensino. Tanto é que ela é ofertada no ambiente privado sem problema nenhum. Se estabelece um preço, se aplica-se o princípio da exclusão, há rivalidade no consumo. Então, bens públicos, sim. Bens públicos não tem. São aqueles bens que não se justifica a exclusão e nem se justifica, nem está presente a rivalidade no consumo. Tá? Pode continuar agora. Entendeu isso ou não? Entendeste? Isso vale para a saúde também, tudo. Não sei, me dá um exemplo, o que tu está falando? Dos postos de saúde mesmo. Postos de saúde. Vamos dar um exemplo. No privado, o que seria semelhante a um posto de saúde? Não seria uma clínica médica? Eu te pergunto, no posto, na clínica média, existe, tu tem possibilidade de exclusão através de um preço para acesso à clínica médica, a policlínica lá, né, tipo um pronto-socorro privado? Tem. Existe rivalidade no consumo? Existe. Se consegue estabelecer um preço pela prestação de serviço? Sim. Né? O serviço de um posto de saúde ou de uma clínica médica tem todas as características de um bem privado. Mas qual é a questão? A saúde é um bem muito importante para a sociedade. A sociedade considera isso um bem ou serviço muito relevante. Apesar de ter todas as características de um bem ou serviço, no caso um serviço privado, ela gera externalidades positivas e ela tem o mérito de ser tratado como se bem público fosse, né? Portanto, a saúde, ela é um bem de características privadas que é tratado como se bem público fosse. É isso que vocês têm que entenderem. Ou seja, o que eu estou discutindo aqui é característica de bem público ou de bem privado, de serviço público ou de serviço privado. Tá? Quando eu falo na defesa nacional, quando eu falo na redenção agora, com essa chuva, esse frio e a pandemia, evidentemente que a redenção, essa hora, não tem, não exclui ninguém ao ingressar mais uma pessoa, não existe rivalidade no consumo, na redenção, o custo marginal por mais uma pessoa estar andando de bicicleta ou caminhando é desprezível, ou seja, ela tem todas as características de um serviço público puro. Me fiz claro ou não? Sim, agora ficou bem claro.
É que eu tinha esquecido isso. Eu tenho que entender essa questão. Esse é o contexto a ideia é o seguinte: eu não estou discutindo. Tem alguns bens, a vacina, por exemplo, tem todas as características de um bem privado, mas ela é tratada como se bem público fosse, porque gera muita externalidade positiva, gera muito benefício coletivo. Consequentemente, a sociedade, mesmo a vacina tendo todas as características de um bem privado, ela é disponibilizada no posto de saúde, ela é ofertada gratuitamente, justamente porque a sociedade sabe que é importante que esse bem seja atingido, ou seja, alcance a maior parte da população e não possa ser excluído por exemplo, do mecanismo de mercado, principalmente pelo estabelecimento de um preço que limitaria, né, o consumo de um grupo significativo de pessoas. Ok? Uhum. É isso, professor. Mais alguma questão? Dessas mesmo, se ninguém tiver outra dúvida, eu fiquei na 7 também, professor. Uma, Lê duas, para nós. 4, 5, 6, na 7. Ali, Lê. ó. Em vez de regulamentar o comportamento em resposta a uma externalidade, o governo pode usar políticas baseadas no mercado para alinhar incentivos privados com eficiência social. Eu acho que essa eu não entendi direito nada. Então, boa. Em vez de, o que é regulamentar? Eu proíbo o consumo de drogas, eu limito o álcool só a partir dos 18 anos. É proibido a empresa se instalar porque gera poluição. Não, o governo pode utilizar políticas baseadas no mercado, políticas de incentivos, né, econômicos, como, por exemplo, o imposto pigoviano, né? Com o intuito de alinhar incentivos privados e garantir eficiência social. Eficiência social no sentido de que a externalidade ela será internalizada por aquele que produz a externalidade, ou seja, aquele que gerou a externalidade negativa, ele vai pagar pelo direito de poluir. Está correta a frase. Tá, então é verdadeira, né? Mas tem que entender por quê, né? Ou seja, políticas baseadas no mercado, como estabelecimento do direito de propriedade, licenças negociáveis de poluição, né? Buscam justamente isso, alinhar incentivos e garantir eficiência social. Não só políticas de comando e controle, como, por exemplo, proibir, limitar cotas, né? Isso aí são chamadas de políticas de regulamentação, comando e controle. Ok? Ok, prof. Mais alguém? Quantas pessoas nós temos na sala? Só vocês? Tem 7. 8, Tem oito 7. pessoas. Tá. Aproveitem, pessoal. Olha, uma aula quase privada, aproveitem. Quando é que eu ia ter isso na URGS? Quando que eu ia ter isso na URGS? Quando é que um professor da URGS ia me dispor um tempo desse? Ainda mais no domingo. Né? Tá vendo? Por isso que eu não fui para a URGS. É verdade. Tá, próximo aí. Mais alguma pergunta? Senão eu vou... A 2, senhor. Na pergunta 2, na questão 11. A 2, a pergunta 2, item 11, é isso? Isso aí. Lê para nós. Quando o consumo é rival, o custo marginal é positivo. Até aí eu concordo. Mas a exclusão economicamente inconveniente trata-se de um bem público impuro. Aí a minha pergunta é, para mim, um bem público impuro, ele não é rival e ele não apresenta custo marginal positivo. Erraste. É? Um bem público impuro é o congestionamento na Ipiranga às 6 da tarde, ok, Amanda? Ok. O consumo é rival ou não pela rodovia? Sim. Pela rodovia, não, pela Avenida Ipiranga. Uhum. O custo marginal é positivo ou não? Sim. A exclusão é inconveniente ou conveniente? É conveniente. Conveniente, né? Ou seja, aí é que está o erro, né? Como é que tu pode fazer a exclusão? Como é que em São Paulo é feita essa exclusão? Na Marginal Pinheiros e da Marginal do Tietê. As três, que o São Paulo faz? Não estabelece rodízio de placas? Não sei.
Estabelece. São Paulo não estabelece, por exemplo, horários para os caminhões, para algum tipo de veículo transitar nessa marginal. Por quê? Porque São Paulo sabe que em determinados horários, essas duas marginais, né, a Marginal Pinheiros e a Marginal Tietê, são muito movimentadas. Então, nesses horários, principalmente, quase todo dia mas principalmente nesse horário, o consumo é rival, o custo marginal é positivo e a exclusão é economicamente conveniente. Tu pode, através de pedágio, né, fazer essa exclusão, ou fazer como São Paulo faz, né? Não teria sentido pedágio na Marginal Pinheiros, na Marginal Tietê, né? Como São Paulo faz. O que São Paulo faz? Estabelece critérios, tá? Estabelece horários específicos para determinados tipos de veículos ou placas, de acordo com o dia, o final da placa ímpar, placa par, para transitar. Professor, nessa mesma questão, nesse mesmo item, eu até coloquei uma observação, porque para ela ser verdadeira, não. Mas ela não é verdadeira. Não, para ela ser falsa. Não, tá aqui, eu coloquei falsa. Para ela ser falsa, no caso ali, não teria que ser mais A exclusão, tinha que ser mais A com H. Não sei. Tá bom, o português que não me ajudou, foi. Não, tá bom. Boa. Talvez sim. Tu tá falando, mas há exclusão no sentido, mas existe. Eu não sei se está errado, eu vou ser sincero, Rose, não é o meu foco português, assim, de todas as matérias no colégio, talvez não fosse a melhor, provavelmente não, estava longe de ser uma das melhores, mas eu não vejo, assim, erro na formação da frase, mas a ideia é essa, né? A exclusão, a prática, então, da exclusão é economicamente inconveniente? Não, a prática da exclusão é conveniente. Conveniente, claro que é conveniente. Isso. Porque ele tem uma característica de um bem público impuro. Mas ele tem uma característica de bem privado, ou não? Não. Nesse caso, olha aqui, é que a frase talvez esteja, né, muito complexa, muito complicada, realmente. Eu te pergunto, vamos pegar uma via congestionada. Uma via não congestionada, sei lá, a Freeway hoje provavelmente não está congestionada. Ela é um bem público puro, tá? Não tem rivalidade, o custo marginal é desprezível, tá? Bom, e a exclusão não é conveniente. Agora, a Freeway, em outros momentos, lá nas férias, no ano novo, o consumo é rival, o custo marginal é positivo e a exclusão é conveniente, através, por exemplo, da cobrança de pedágio. O que é a Freeway hoje? É um bem público puro. O que é a Freeway no dia 31 de dezembro? É um bem público impuro. Sim. Justifica o princípio da exclusão. Justifica-se a exclusão. Beleza. Professor, então, nunca um bem público vai se tornar um bem privado? Um bem público nunca vai ser um bem privado. Claro que não, porque ele tem características de bem público. Né? Ele nunca vai ser eficientemente disponibilizado pelo mercado, porque os mecanismos de preço não funcionam adequadamente quando o bem tem características públicas. Contudo, o contrário não é verdadeiro. Um bem privado, ele pode ser ofertado como se bem público fosse, mesmo que ele apresente características de um bem privado, ou seja, ele pode ser ofertado no mercado, existe uma rivalidade no consumo, o custo marginal seja positivo, mas ele tem essa possibilidade de ser ofertado como bem público se as externalidades que ele proporciona forem tão significativas, sejam positivas ou negativas, né, que justifiquem a intervenção do setor público. Não é o governo que está intervindo, é a sociedade que está dizendo, não, saúde é um negócio que a gente quer, é importante para nós não podemos deixar que o mercado regule, o mercado defina quem vai ser excluído ou não. Educação é uma coisa importante para a sociedade, não podemos dizer, não tem dinheiro, não seja educado. É burrice uma sociedade dizer isso. E quase todas as sociedades perceberam isso, porque excluir as pessoas da educação vai gerar o quê? Vai gerar mais pobreza, mais violência. Entendeu? Então, a sociedade é que, através do governo, que
que sinaliza isso. Apesar de ter tanto a educação quanto a saúde, ter, na maior parte das vezes, as características de um serviço privado. Tá, obrigada, senhor. Mais alguma questão? Assim, Pode falar, Rose. A 15, que é mais ou menos nessa linha do que a gente estava falando, né? Um bem de característica privada pode se tornar meritório e ter o tratamento como se fosse bem público. Que tu Isso respondeste? aqui, verdadeiro, e dei o exemplo da vacina. Perfeito, é isso aí. Pronto, mas a questão é a de baixo. O bem público pode beneficiar diretamente a indivíduos específicos e, consequentemente, ser tratado como bem privado? Vamos lá, Defesa Nacional, tu consegue imaginar o satélite te beneficiando, ou o Rogério, te beneficiando a ti, o Rogério e a tua filha? Sim, porque beneficia a todos, né? Mas então não é indivíduos específicos, não. O satélite lá do Exército, da Aeronáutica, ele vai diretamente lá na casa da Rose e vamos perder. É nesse sentido, entendeu? A Defesa Nacional ela não pode dividir, né, o serviço dela, é indivisível, né? A redenção também. Esse espaço é da Rose, da família da Rose, do Rogério, como é o nome da filha? A Beatriz e o Matheus. Da Beatriz e do Matheus. Não dá, entendeu? É impossível, né? Então, assim, um bem público puro não pode beneficiar diretamente indivíduos específicos, né? Todos podem utilizá-lo, né, devido às suas características. Então, ele não pode ser tratado como um bem privado. Já ao contrário, sim. Se gerar externalidades e essas externalidades forem consideradas tão importantes que a sociedade estabeleça que, mesmo tendo todas as características de um bem ou serviço privado, ele seja tratado como se bem público fosse. Ok. Ficou claro? Sim, vai, Gessi. É que na 16 ali mesmo, onde ela falou, professora, ali está escrito um bem público, mas é um bem público puro, né? Quando fala um bem público, é puro. O impuro é uma situação muito específica. É aquele bem público puro que, por uma contingência, por uma circunstância, ele se tornou impuro. Tá? Bem público são bens indivisíveis, são bens que não têm rivalidade, são bens cujo mecanismo de mercado não funciona adequadamente, que o custo marginal é desprezível, que o princípio da rivalidade não se aplica. É o caso da estrada, é o caso da redenção. Mas, como eu falei, a redenção pode ter o show da Anitta, a estrada pode ser no dia 31 de novembro. Nesses casos específicos, né, nessas situações, esses bens públicos que eram puros passaram, nesse momento, a ser impuros, né, devido ao problema de congestionamento. E podem, no outro dia, passado alguns dias, passado o show da Anitta, de madrugada, a redenção, que era um bem público impuro, voltou a ser puro. A 12, professor, ali eu tenho um pouco de dúvida quando fala que a exclusão é praticável sem criar transtornos maiores. Quando o consumo não é... Lê para nós, ali. Quando o consumo não é rival, o custo marginal é zero, e a exclusão é praticável sem transtornos maiores. Temos um caso de bem puro? Exatamente. O consumo não é rival. Não. O consumo não é rival. Bem público puro. Custo marginal é zero. Bem público puro. E a exclusão é prática. Como é que tu vai excluir alguém da defesa nacional? Como é que tu vai excluir alguém da redenção? Tu teria que ter um fiscal por pessoa, sei lá, e não teria sentido nenhum, né? Não tem rivalidade, não tem pouca gente na redenção agora. Uma ou outra pessoa a mais ali correndo, fazendo a bicicleta dele, também não vai alterar o custo adicional, o custo marginal. Mas, professor, assim, mas assim, quando ele fala que a exclusão é praticável sem criar transtornos maiores, eu entendo que o princípio da exclusão aqui se justifica e eu coloquei um bem público impuro. Voltamos para a defesa nacional. Como é que tu vai excluir alguém? Tá ali, tá? Agora, lá no QG da aeronáutica, lá em Brasília, alguém está dizendo, olha, essa turma aí da UERGS aí, não, estão
Como é que eles fariam isso? Me explica. Esses aí não vão garantir a defesa nacional. Eu podia usar, professor, dos bombeiros como exemplo. Que assim, o bombeiro não é um bem público puro, né? O bombeiro é um bem que tem todas as características de um bem privado, mas, né, ele é um caso especial, que a gente chama de monopólio natural, né? Tá. Sim, tanto é que antes de ter bombeiro público, no início, quando as sociedades começaram a se organizar, formar comunidade, não existia essa ideia de bombeiro público, né? Por exemplo, um bombeiro, uma brigada pública que atendesse ao combate a incêndios. Se vocês forem ver filmes antigos, até mesmo filmes americanos do século XVIII, XIX, as brigadas de combate ao incêndio eram privadas, tá? Mas se percebeu o seguinte, que não era, do ponto de vista da eficiência econômica eficiente. Por quê? Porque tu tinha várias brigadas, elas nunca se especializavam, elas nunca se aperfeiçoavam, porque havia uma competição entre elas, né? E o evento, o incêndio, era uma coisa muito pontual, não era uma coisa contínua. Então, se percebeu que seria muito mais interessante um único prestador desse serviço. Esse prestador pode ser privado, pode ser um monopólio privado, ou, como a maior parte das vezes acontece, inclusive no Brasil, ele não é um monopólio privado, mas sim um monopólio público. A resposta, então, é não, professor? Qual, da 12? Que o meu microfone o meu fone está muito ruim. Não, claro, a exclusão é praticável sem criar. É o exemplo da defesa nacional. Como é que eu vou excluir a turma da UERGS nós não estamos no território nacional, nós não estamos dentro do limite do Brasil. Como é que a aeronáutica do Brasil vai excluir a gente desse serviço? Essa resposta eu tinha colocado falsa, só que a justificativa eu tinha justificado como bem puro. Então, ele não é, ele é um bem privado. Eu botei como verdadeira. A 12? Sim. A 12. Porque se ele não é um bem público puro... Não, aqui, ó, 12. O consumo não é rival. É público ou privado quando é rival? Público. O custo marginal é zero. É público ou é privado? Público. E a exclusão é praticar. Aqui que está o erro. O erro está aqui. Nós temos um caso de bem público. Olha a resposta, o professor já está dando. Nós temos um caso de bem público puro quando o consumo não é rival, o custo marginal é zero e a exclusão não é praticável. Aliás, desculpe, eu estou viajando, eu acho. A exclusão não é praticável, exatamente, o professor está certo. A exclusão não é praticável sem criar transtornos maiores. Tu só vai excluir se tu criar muitos transtornos. Entenderam ou não? Sim, sim. Ô, Rose, não ficou claro ainda? Ricardo, professor, então, dá um exemplo, porque está meio confuso. O erro está onde diz a exclusão é praticável, ele teria que ser não é praticável. É isso? Para poder ser verdadeira, teria que estar não. Exatamente, é isso aí, Marli. E a exclusão não é praticável. O não é que está faltando. Exatamente para que a resposta fosse verdadeira. Sim, entendi agora. Se tu tivesse o não, a resposta seria verdadeira. Entendeu? Quem é que perguntou? É Rose? Eu pedi um exemplo para ficar mais claro. Vamos dar outro exemplo. O que a gente deu de exemplo? O que vocês pesquisaram de exemplo de bem público? Me ajudem. Eu falei das estradas, eu falei do serviço de defesa. O sinal de rádio, tá? Sinal de rádio. Todo mundo escuta ali a Rádio Atlântida, a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba, a Band News, assim por diante, tá? Eu pergunto, existe rivalidade no consumo do sinal? Não. O custo marginal por pessoa a mais sintonizando a rádio é desprezível ou é significativo? Desprezível. E a exclusão é praticável sem criar transtornos maiores?
ou é muito difícil tu excluir? Ah, vamos excluir o cidadão R, o cidadão S e o cidadão T. Não dá para excluir. É muito. Poderia fazer, mas seria um negócio absurdo, né? Né? Concorda ou não? Então, o sinal de rádio é um bem público puro, né? E a exclusão não é praticável sem criar transtornos maiores. Entenderam ou não? Sim, entendi. Sim, sim, professor, já deu para elaborar a justificativa agora. Deu mesmo, Rose? Sim, sim. Ok, próximo. Mais alguma questão que você tem dúvidas? A Júlia pediu para falar sobre a questão 4, que ela não entendeu falar sobre a proteção policial e limpeza das ruas urbanas. Tá. Ela não tá Todos aqui. vocês que estão aí entenderam ou alguém tem dúvida quanto a isso? Eu tenho O dúvida. gabarito que a gente vai receber vão vir com as justificativas? Sim, Beleza. claro. Tu não viu o gabarito? Só tu olhar o gabarito da lista 1 e da lista 2 que já estão prontos. Todo bem misto é bem meritório, vamos lá. E olha aqui, ó, e aqui está um gabarito, porque isso aqui está gravado, né, Rose? Não te esquece disso, né? Sim. É só chegar e ir ali na gravação e o professor falou sobre essa questão. Todo bem misto é bem meritório? Vamos lá. O que é um bem misto? Bem misto é aquele bem que tem características privadas que geram externalidades. Ponto. Não, professor, é a pergunta 4. Ah, pergunta 4. Isso. Desculpe. Letra A e letra B. Ah, tá. A Júlia Lê para nós, então. pense nos bens e serviços proporcionados por seu governo local. Usando a figura abaixo, explique a que categoria pertence cada um dos bens a seguir: proteção policial e limpeza nas ruas. O que tu respondesse, mano? A proteção policial eu fiquei em dúvida. Eu não sei se é um monopólio natural Ou. ou um bem público. Tá. E a limpeza das ruas? Eu botei bem público, puro. Então vamos lá. Qual é a diferença entre um bem público e um bem e um monopólio natural? Olha lá, olha o quadrinho ali. Existe rivalidade no consumo por um bem público ou por um monopólio natural? Não. Rivalidade. Não, tá ali, né? Não, né? Uhum. Tanto o monopólio natural quanto o bem público, não, os seus bens e serviços não são rivais, ok? Uhum. Tá. Outra, agora olhando para o quadrinho. No monopólio natural, é possível a exclusão? Sim, pelo quadrinho. Não. Quem é que disse não? Eu, no monopólio natural, professor. Sim, olha o quadrinho ali, tu vai ver. Olha o quadro. No Tem monopólio, existe a possibilidade de exclusão no monopólio natural, sim ou não? Tem uma TV a cabo ali, sim. Tá ali o sim, ó. Não tem o sim na linha aqui, ó. O professor está mostrando. Não sei se vocês estão vendo aqui o dedo do professor ó, na linha. Embaixo, excludente, não. Bens públicos. Então, vou perguntar. Proteção policial. Quando tem um brigadiano na rua, tá? Caminhando, e tô eu, a Amanda, a Rose, a Gersi caminhando, eu pergunto para vocês, existe rivalidade no serviço que ele presta? Qual é o serviço que ele está prestando para nós? Proteção. Proteção. Existe rivalidade nesse serviço ou todos nós estamos sendo beneficiados? Não existe rivalidade. Ou seja, ou ele é um monopólio natural ou ele é um bem público. Bom, aplica-se o princípio da exclusão? É justificável o princípio da exclusão, nesse caso? Por economia de escala, alguma coisa? Ou não tem justificativa excluir o Ricardo, ou excluir a Amanda, ou excluir a Gersi? Não, acho que não tem.
Concordo contigo, não tem justificativa. Então, como é que eu defino a proteção policial com que tipo de bem? Como bem público. Exatamente, está respondido. Entendeu? Aham. E agora, limpeza das ruas. Vamos ver, me ajudem? Existe rivalidade no consumo da limpeza das ruas, sim ou não? Não. Sim. Que eu acho, eles podem ter escolhas, de repente limpar o centro e não limpar em volta. Seria isso, professor? Tá, não. Limpeza das... O que tu respondeu, Amanda? Por que não? Vamos ver. Eu botei não porque é indivisível, não causa rivalidade, não há custo marginal positivo e o princípio da exclusão não se aplica. Porque eles vão limpar a rua e a gente vai se beneficiar. Ou seja, não há rivalidade e não... Agora, poderia ser um monopólio natural porque é o seguinte, tá? Por que poderia ser um monopólio natural? Porque não tem sentido vários prestadores de serviços fazendo... Não, desculpe, estou dizendo bobagem. Limpeza das ruas também é um bem público, tá? Ou seja, não existe rivalidade e não tem sentido o princípio da exclusão, tá? Desculpe, me enganei. Não tem rivalidade, também é um bem público puro, tá? O custo marginal é desprezível por uma pessoa estar mais, não há rivalidade no consumo, não tem como o mercado ofertar esse tipo de serviço, o mecanismo do mercado não seria eficiente, não existe a possibilidade de dividir a limpeza das ruas, tem todas as características de um bem público, também é um bem público. Então, ele não é excludente. O que eu pensei foi assim, professor, que está assim, ó, de repente um bairro tem limpeza e o outro não. Tá, mas por que faria isso? Sob que justificativo? Por não ter os funcionários suficientes, não pagar. Então é a mesma, mas eu não tô pensando no bairro, então tu poderia fazer isso para a brigada também, para proteção policial, é o mesmo raciocínio. Também, né? Entendeu? Então, assim, não é essa a questão, estou falando de uma rua tá limpa, tá? Eu te pergunto, o fato de a rua tá limpa, tá bonita, tal, vai gerar rivalidade no consumo? Não. Justifica-se a exclusão de pessoas pelo fato de a rua estar limpa? Também não. Tá? Ô, professor. Oi. Mas expandindo essa mesma ideia assim para bairros, tem bairros mais bem cuidados, bairros menos bem cuidados, vamos colocar assim. E aí, indo um pouco mais na situação de Porto Alegre, por exemplo, eu tenho coleta de lixo automatizado em alguns bairros, em outros não. Sim, Fábio, sim. Mas aí não é uma questão de ser bem público ou privado, monopólio, é simplesmente de uma política da prefeitura, né? É uma questão Por de sinal, gestão. não está correto, né? O tratamento devia ser igual para todos os bairros, né? Não, mas pode ser até questão econômica, né? Eu moro num bairro na verdade, que tem uma densidade demográfica política, né? É uma questão de atender... Oi? Desculpa. Não, mas sim, pode ser até uma questão econômica, né? Eu moro num bairro onde só tem casas, não tem edifícios, né? Ou seja, tem uma densidade demográfica baixa, né? Se tu vai para o centro, Moinhos de Vento, Leopoldina, até a própria Restinga, a densidade demográfica é mais alta, então justifica tu automatizar a coleta. Tá, e aí como é que tu enquadraria, então, isso? Qual desses? Bem privado, monopólio, bem público ou recurso comum? Professor, vou ser bem franco, ainda não caí para dentro desse exercício ainda, não sei. Teria que pensar, realmente, essa questão, por que que... para mim, por que que o Bela Vista é mais assistido com a coleta de lixo do que a Lomba do Pinheiro? Provavelmente pode ser por uma questão econômica, que é mais central, é mais, né? Mas aí também tem a questão política, tem a questão de uma região mais, né, financeiramente mais poderosa, consequentemente as pessoas cobram mais. Eu acho que não se enquadra nesse exemplo aqui, mas eu vou pensar. Eu nem botei para esse aspecto, tá, professor? Eu pensei assim, economicamente viável, tá? Botando assim, se eu botar, eu moro na Ípica, tá? E aqui são casas, né? Não tem muito pouco edifício.
Então, se eu botar um container ali para fazer a coleta automatizada, sei lá, eu vou levar 4 dias para encher um container, né? Diferentemente do centro, cidade baixa, ou um bairro que tem edifícios, que tem muito mais gente morando por metro quadrado, né? Então tem uma questão até mesmo de eficiência, né? Tem outras questões em função disso. Eu vou fazer o seguinte, vamos pegar aqui. Essa questão não está no Mankio, e ninguém olhou o Mankio para ver se tinha resposta dessa questão. Eu tô na dúvida se a minha resposta tá exata. Eu não gosto de dar respostas que não sejam exatas para vocês. Alguém pode abrir o Mankio aí? Eu vou tentar abrir o Mankio. Tô sem condição nesse momento. Não, eu vou ver se eu consigo abrir o Mankio aqui. Professor, qual seria a diferença entre a proteção policial e o serviço dos bombeiros? Pois é, é isso que eu estou pensando. Eu quero dar uma resposta correta para vocês. Porque até então, o que eu estava vendo e revendo das aulas, o que foi falado, que o serviço dos bombeiros ele estava se classificando como um serviço quase público. Tá. A questão dos bombeiros é o seguinte, como eu falei para ti, se tu pegar a história da formação dos bombeiros, tá? Os bombeiros, eles eram inicialmente brigadas privadas, né? Essa palavra brigada parece tem a ver com brigada militar, não, brigadas de combate ao incêndio. O que é uma brigada? É um conjunto de pessoas, né, que estão ali buscando prestar um serviço, né? Então, assim, o serviço de bombeiro, ele surge na Europa e depois nos Estados Unidos de forma privada. Tu tinha serviços, geralmente eram voluntários, né, ou pequenas empresas que prestavam esse serviço, né? Tu contratava ela naquele momento e pagava pelo serviço de controlar o fogo. À medida em que as coisas foram evoluindo, né, se percebeu o seguinte, se percebeu que esse serviço seria muito mais eficiente ele ser ofertado por uma única empresa, por uma única organização. Por quê? Porque na medida em que uma única organização, seja ela pública ofertada, fosse pública ou privada, ofertasse esse serviço, o custo da oferta desse serviço seria muito menor. Tá? Pois essa empresa, ao invés de atender 1 ou 2 incêndios por dia, vamos supor que eu tivesse 10 empresas e 20 incêndios, e cada uma atendesse 2 incêndios, tá? Eu tivesse 10 empresas em Porto Alegre e 20 brigadas de combate ao incêndio. Em média, cada uma atenderia, vou repetir, eu teria 10 brigadas de combate ao incêndio e 20 incêndios em Porto Alegre por ano. Em média, cada uma atenderia 2 incêndios. É muito pouco. O custo para o atendimento seria muito alto, tá? Se eu canalizo todas essas brigadas em uma única empresa, ela não vai atender, em média, 2 incêndios por ano, ela vai atender 20. Consequentemente, o custo de produção fica mais baixo e essa empresa consegue ser mais eficiente. Nesse sentido, justifica-se que esse setor, esse mercado, tenha um monopólio natural. Esse monopólio natural ele pode ser público ou privado. O que seria um monopólio natural público? É como acontece hoje. Essa brigada de combate ao incêndio é o Corpo de Bombeiros, que está associado aí à Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Ok? Bom, mas ele poderia ser privado. Simplesmente o Estado do Rio Grande do Sul poderia abrir lá um programa, uma licitação e conceder a prestação desse serviço para no máximo 2 empresas, porque se conceder esse serviço para muitas empresas, a oferta não seria eficiente, né? Ou seria um custo muito alto. Isso seria ruim para a sociedade. É esse o conceito de monopólio natural. Bom, vejamos agora o que tu falou da proteção das ruas, né? Brigada militar, é isso? Vai a mesma ideia dos bombeiros, ou seja, tem muito mais sentido uma única polícia ofertar esse serviço do que várias polícias.
Né? No caso da brigada é um pouquinho diferente dos bombeiros, porque aí tu está falando de segurança das pessoas, segurança da vida, né? Consequentemente, não tem muito sentido esse monopólio ser um monopólio privado, né? Teria que ser necessariamente um monopólio público. Tá, vamos ver aqui, eu estou achando aqui. Qual é a página, me ajudem, dessa tabelinha ali no Manque, vocês têm? 224. 224? É, a pergunta está lá no 237, mas eu não achei a para aí que eu resposta. eu vou compartilhar com vocês, já achei. 224, só um pouquinho. No PDF é 258, só. 258? É. Ah, calma lá que a gente vai achar, só um pouco. 258. Tá, já achei. Vou compartilhar com vocês. Vou tirar aqui a compartilhamento e vou compartilhar com vocês aqui. Ok. Todo mundo está enxergando aqui? 258, né? Isso. Estão enxergando? Sim. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Então tá aqui, tá? Tá aqui a tabelinha aquela, certo? Vamos lá. O que são o monopólio natural, que é o que está mais pegando agora, ok? Tá todo mundo enxergando aqui? Sim. Lê para nós, Rose, por favor. O 4. Quando um bem não é nem excludente, nem rival, é exemplo de monopólio natural. Considere, por exemplo, a proteção contra incêndios numa cidade pequena. É fácil excluir as pessoas do uso do bem. Os bombeiros podem simplesmente permitir que a casa delas queime até o fim. Opa, vamos parar aí. O que diz qual é a diferença entre um bem público e um monopólio natural? É que existe a possibilidade de exclusão. Aonde? No bem público ou no monopólio natural? Monopólio natural. Ou seja, vamos comparar o bem público, o sinal de rádio, tá? Eu consigo excluir alguém do sinal de rádio? Não. Mas eu consigo excluir alguém do serviço de bombeiro? Sim. É diferente, concordam? Sim. Continua, Rosa. Mas a proteção contra incêndios não é rival. Os bombeiros passam grande parte de seu tempo esperando por incêndios, de modo que proteger uma casa é mais provavelmente não reduzirá a proteção disponível para as demais. Em outras palavras, uma vez que a cidade pague pelo corpo de bombeiro, o custo adicional da proteção de uma casa é mais é pequeno. Ou seja, o que acontece? Aquilo que eu falei para vocês. A proteção contra incêndio não é rival, não existe rivalidade. Por quê? Porque dificilmente tu vai pegar fogo em toda a cidade, a não ser que tu esteja um Nero, né? Foi Nero ou Calígula que botou fogo na cidade? Foi Nero, né? Foi o Nero. Né? Foi Nero. Bom, a não ser que tu tenha um Nero na cidade. Via de regra, quando tem um incêndio numa cidade, ele vai ocorrer em uma região, ou num bairro, ou mais especificamente numa casa, ou em 2 ou 3 casas, né? Então, o que acontece? Não existe rivalidade no consumo. Os bombeiros passam grande parte do seu tempo esperando por incêndios, né? De modo que proteger uma casa a mais provavelmente não reduzirá a proteção disponível para demais. Ou seja, é possível a exclusão? Sim. Existe rivalidade no consumo? 99,9% das vezes, não.
99,9% das vezes não existe rivalidade no consumo. É isso que classifica um monopólio natural. Lá no capítulo 15, quando nós vamos ver, daqui a pouco, daqui a 2 ou 3 aulas, nós vamos discutir o monopólio natural do ponto de vista da máxima eficiência econômica, ou seja, como o monopólio natural, em algumas vezes, se justifica frente à concorrência perfeita, frente a um mercado em concorrência, porque ao garantir economias de escala, né, o monopólio é um só. No momento que só um presta, ele presta para uma quantidade maior de pessoas. No momento que ele presta para uma quantidade maior de pessoas, ele gera economias de escala. No momento que ele gera economias de escala, ele consegue ser ofertado a um custo mais baixo, o que do ponto de vista social, do ponto de vista da eficiência econômica, é melhor. Basicamente é isso. Tá? Ajudou ou não ajudou? Ajudou, professor. Olhando dessa ótica aí, eu posso entender, por exemplo, assim, a segurança pública, né? Tá. A brigada militar, ela protege qualquer cidadão em tese, né? Ou mesmo Vamos de lá. Vamos seguindo essa lógica. Vamos seguir essa lógica. Eu vou perguntar para vocês. A brigada militar tem rivalidade no consumo da brigada? Não. Justifica-se a exclusão? Não. Em tese, ela faz uma proteção ostensiva para qualquer cidadão. Ela não sabe nem qual é o cidadão que ela está protegendo. Ou seja, eu tenho uma viatura ali com a sirene ligada, eu tenho um brigadiano fardado. Bom, em tese, aquele brigadiano, aquela viatura, ela está afastando qualquer criminoso que venha a querer agir, né? Moral da história. Moral da história. Ele é um serviço público. Ele é um serviço público. É isso que eu quero dizer. Ele é um serviço público. É nesse sentido. Por isso que eu disse que ali no exercício, o caso da proteção do Exército é um serviço público. Mas eu vou fazer o seguinte, tá? Nessa questão específica aí da lista de exercício zero, né, qual é a questão aí? Deixa eu ver. A4. 4. Só um pouquinho, vou ver se eu compartilhar com vocês aqui. Vamos ver aqui. Lista de exercícios. Compartilhar. Ok, estão olhando aí ou não? Estão enxergando? Sim. Não. Sim. Tá, vou fazer o seguinte, a aula que vem, antes de começar a simetria de informações, eu vou trabalhar um pouquinho mais, vou pensar em outros exemplos mais claros para a gente ficar com essa... ficar com a resposta mais consolidada, ok? Professor, eu posso sugerir que na próxima aula acrescente-se aí a esses exemplos que está no livro, educação, estradas rurais e vias urbanas. Sim, pode ser, sem problema. Do Mankio? Sim. Sim. Eu vou ver também, eu vou fazer uma revisãozinha no Arvat e para essa questão 4? Isso. Não, sim, vamos trabalhar. Eu acho que essa questão aqui a gente tem que trabalhar um pouco mais mesmo. A gente viu muito passando na aula passada. Sim. Fiquem tranquilos essa que não. Essa dá assunto, né? Uma questão que dá bastante assunto. Não, é bem interessante, essa questão aqui é bem interessante. É que ela é muito resumida, né? Quando o professor falou em bem público, bem privado, o professor não falou apenas em exclusão e rivalidade, o professor falou em divisibilidade, o professor falou em custo marginal, né? O professor falou em mecanismo de mercado, né? O professor foi mais detalhado ao separar o que é um bem público e um bem privado. E nesse quadro que vocês estão vendo, assim, ele tenta classificar um bem privado, um monopólio, um bem público, um recurso comum, basicamente usando dois conceitos, apenas dois conceitos, conceito de exclusão e rivalidade. Então, acho que dá para trabalhar mais em cima dessa questão. Essa é uma questão que a gente vai trabalhar no início da aula que vem, tá? Sim, porque os exemplos são fundamentais para a gente poder assimilar os conceitos, né? Tranquilo, não se preocupa que a gente vai aprofundar essa questão e vamos fazer uma boa resposta nessa 4.
Professor, a questão 8, ela fala Fala. sobre a internet, que também eu acho que é um monopólio natural. Eu acho que também vai ter que ser falado, eu acho. A Na... internet é um bem público. Vamos ver. Aí é que tá. A internet é um pouquinho diferente. O que tu acha que é a internet? Ela é mais parecida com um sinal de rádio ou ela é mais parecida com uma TV a cabo? Como a TV a cabo? Com a TV a cabo, eu O acho. serviço. O serviço de internet, o que vocês acham? É mais parecido com a TV a cabo ou é mais parecido com sinal de rádio? Se a gente olhar aqui no Com a Brasil, TV é a cabo. parecido com o TV a cabo. Tu consegue excluir as pessoas ou não? O sinal de Sim, rádio é difícil Sim, tu excluir, concordam? sim, concordo. A internet é mais fácil a exclusão. Mas exato. deixa eu botar um complicador aí. Se a gente for para o Uruguai, a Antel, que é uma empresa pública, ela bota fibra e acesso à internet para todas as residências. Ou seja, internet e TV a cabo é a mesma coisa, eles são monopólios. Só que no Brasil, ao invés de ser um monopólio público, como é no Uruguai, ele não chega a ser um monopólio porque não é uma única empresa que oferta, mas ele é um duopólio, digamos assim, ou um oligopólio. Poucas empresas ofertam esse serviço para ter economia de escala. É a Oi, é a Claro, é a Vivo. Né? Só que diferente do Uruguai. No Uruguai, o Estado assumiu, tanto no Brasil quanto no Uruguai, os dois países, isso aí é óbvio, né? Perceberam que é necessário ter economia de escala. O que fez o Uruguai? Chegou o Uruguai, não, para nós vamos assumir como um monopólio público, né? E o Estado oferta o sinal de internet, não é isso, Fábio? O Uruguai entendeu que isso deveria ser uma política pública deles. Agora que o Dudu falou, ficou claro, né? Ou seja, aqui a gente tem, sei lá, Net, Claro, Oi, Vivo e talvez mais uma ou duas, e o Uruguai entendeu que aquilo ele deveria aplicar uma política pública e botar a sua empresa pública para resolver. Pensas? A visão é mesma, a única diferença é que a internet aqui é ofertada pelo privado por poucas empresas, é que também o tamanho do mercado brasileiro é infinitamente maior que o do Uruguai, né? Tá? Já no Uruguai, não, o Uruguai assumiu a ideia, não, vamos ofertar isso através de um monopólio público. Eu não sei se no Uruguai cobram ou não pelo serviço, acredito que sim, né? Professor, eu falei isso porque eu tive participando desse projeto aí, mas já faz bastante tempo, né? E na época eu não cheguei a validar o projeto até o final, como é que o consumidor, no caso, ia remunerar, ou como a empresa ia remunerar, né? Eu participei da parte de infra e tal. É por isso que eu me lembrei agora, né, da questão do Antel. Mas enfim, entendi. Aqui a gente optou por empresas públicas ofertarem. Privadas. O Uruguai é do tamanho do Rio Grande do Sul, né? Então, tem diferenças nisso, e lá eles optaram por uma política pública. Compreendido. A diferença básica, a ideia é a mesma. Ambos garantiram economia de escala. O que acontece é que no Brasil, né, se optou que ao invés de uma única empresa pública ofertar esse serviço de internet, criou-se uma licitação, né? Serviço, né? O serviço é público, assim como a Globo, a Bandeirantes, a SBT, né? Ou seja, o canal de televisão é uma concessão. Aqui também, o canal de internet, o sinal de internet é uma concessão. Bom, e aí se fez uma licitação, determinou-se um número máximo de empresas que poderiam ofertar esse serviço, dado o tamanho da economia, o tamanho da escala, e essas empresas venceram a licitação e estão disponíveis, estão aptas a ofertar esse serviço. Mas é um exemplo de monopólio público. Monopólio, público não, no caso do Brasil, né? Monopólio, né? Monopólio natural, desculpe, me expressei mal. Monopólio natural, que é o caso também da TV a cabo. Porque a minha resposta eu tinha colocado aqui, não é um bem público, ele é um bem privado ofertado de forma pública. Está errado. É um monopólio natural, né? Porque existe, é possível a exclusão, como ocorre, né? No Brasil ocorre a exclusão.
Através do quê? Através do mecanismo de preço. Professor, extrapolando ali, saindo da internet, agora pensando alto, não sei se a lógica está certa, mas, por exemplo, tá, transporte público é uma concessão, ou seja, o Estado, seja ele municipal, estadual, federal, ele deixa que taxistas, empresas de ônibus e aplicativos, enfim, explorem isso. Eu posso dizer que o transporte público é um bem público? Não, foi boa pergunta. Transporte público é uma coisa. Observe o seguinte: vamos pensar num ônibus, tá? Um ônibus, ele tem um espaço limitado, ok? Ele tem um número de lugares, seja sentado ou de pé. Ele tem custo marginal por pessoa a mais que ingressa. Ele tem todas as características de um serviço privado. Tanto é assim, que boa parte das empresas que ofertam o serviço de transporte público em Porto Alegre não são públicas. A única que é pública é a Carris. O resto é privado. E mais do que isso, o mecanismo de preço funciona. Se consegue estabelecer um preço. Esse preço é chamado de tarifa de ônibus. Ok? Bom, o que a sociedade faz? A sociedade acha que o serviço de transporte público é muito, muito importante. Por quê? Porque gera muita externalidade, diminui a poluição, diminui o congestionamento, facilita a movimentação das pessoas, dos trabalhadores. E o governo, e a sociedade diz para o governo, através dos seus vereadores, olha, isenção para os mais velhos, isenção para os trabalhadores, gratuidade para os estudantes, né? Ou seja, trata as externalidades geradas por esse serviço como tão importante que garante, mesmo que parcialmente, não integralmente, né, para alguns setores, para outros até gratuitamente, né, a oferta de serviço. Trata como se bem público fosse. Ou, no caso, serviço público fosse. Me fiz claro ou não? Sim. Ficou claro mesmo? O que a sociedade, o que a sociedade, através dos seus vereadores, acima de 65 anos não paga. Quem é que está pagando por esse serviço? É a sociedade, né? Não é o indivíduo, mas é a sociedade. Tá repartindo o custo. O estudante tem a carteira né? Tem a carteira do estudante, outro tem o TRI, não sei o quê. Por quê? Porque a sociedade, mesmo sabendo que é um serviço que tem todas as características de um bem privado, de um serviço privado, ou seja, rivalidade no consumo, é aplicável o princípio de exclusão, existe a possibilidade de divisibilidade, ou seja, tu divide pelo número de assentos no ônibus, né? O custo marginal é positivo, você tem todas as características de um serviço privado, mas as externalidades que gera o transporte público, né, principalmente o transporte de ônibus, são tão grandes, tão significativas, que a sociedade trata-o como bem meritório, né? Ou seja, um bem privado que gera mérito suficiente para que seja tratado como se bem público fosse. E é isso que a sociedade faz. Ok? Seria um bem privado, um serviço privado misto, não um serviço privado, um serviço de características privadas. Privado, misto, sim, e meritório. Porque gera externalidades positivas. E meritório. E meritório, porque a sociedade definiu isso como meritório, né? A sociedade é que diz, olha, essas externalidades para nós são muito importantes, né? Diminui o congestionamento, diminui a poluição sonora, diminui a poluição ambiental, melhora a mobilidade na cidade, garante acesso aos trabalhadores mais facilmente, o acesso das pessoas ao trabalho, facilita que os estudantes cheguem nas escolas, facilita que os velhos possam ir nos postos de saúde, assim por diante. Ou seja, não, sociedade quer, mesmo tendo todas as características de um serviço privado, a sociedade considera que ele deve ser tratado como se bem público ou serviço público fosse. Ok? Ficou claro ou não? Ok, claro. Claro, professor.
Tá. Tô devendo para vocês a 4. Mais alguma questão? Só resumindo assim, ou seja, a sociedade delegou para os seus vereadores, deputados, enfim, para os seus representantes. Representantes. Tá, Os nossos representantes. O vereador, o deputado, o prefeito, o governador, o presidente. São os nossos representantes. É através deles que eles fazem as leis de isenção lá do pagamento de tarifa do ônibus para as pessoas com mais de 65 anos, do desconto para o estudante, do cartão para o trabalhador, assim por diante. Eles nada mais são do que representantes daqueles manifestam as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas preferências. Nem sempre. Ah, tá. Estou falando em teoria, né? É outra discussão, outra conversa. Não, mas na democracia, se não está representando, a gente tira, né? É assim, né? Por isso que é tão boa a democracia. Por isso que é tão ruim a ditadura de direita e de esquerda, porque daí tu não tem essa. A democracia, bem ou mal, a gente consegue, mesmo que não de forma perfeita, tirar esses caras que não nos ajudam. Não. Um empresário compra lá 100 deputados, 40 vereadores. Aí tem também essa questão. É outra discussão. Aí tem o judiciário, aí tem outro mecanismo para minimizar esse problema. Mas, claro, nada é perfeito, né? Tá longo, a vida não é perfeita. Mas é por aí, a ideia da democracia é justamente essa. É representação, ou seja, revelação de preferências. Sociedade, a pessoa está lá para representar os interesses da sociedade. Mais alguma questão? A 5, professor, da letra A. Lê para nós, né? Marinalva adora assistir filmes na sala de cinema pública de sua cidade, mas nunca manda dinheiro para manter a operação da sala durante as campanhas de doação. Aí a Ali pergunta do ponto de vista dela. Eu entendi que ela usa usa sempre, sem limite, porque ela não tem um limite. É público. Não, isso aqui. Não, assim, Gersi, esse é o problema do caroneiro, né? Ou seja, ela é uma free rider, né? Ou seja, ela adora assistir filmes, adora participar, né, dos eventos, né? Está sempre ocupando lá a sala, né? Mas quando chega a hora de ajudar para manter a operação da sala, ela chega, não, isso aí nem tenho muito interesse, é uma coisa que eu não me preocupo muito. Aí tu vai lá, tá lá a Marinalva escondidinha, com chapéu, com máscara lá para... tá lá a Marinalva. Ou seja, é o exemplo clássico do caroneiro, aquele que não quer pagar pelo serviço, né, mas quando o serviço aparece, surge, ele demanda, né? Então, e aí surge um problema. Você lembra da questão do pasto? Não, dos fogos de artifício no Rio de Janeiro? Sim. Uhum. Pode ser o pasto, mas mais os fogos de artifício. No pasto é mais recurso comum, os fogos de artifício, né? É o cara que está escondido, não quero pagar, a prefeitura nem precisa fazer isso, mas é o primeiro que chega lá na praia de Copacabana para assistir os fogos. Tá, só essa. Próximo. Mais alguma questão? As outras ali eu não fiz ainda, eu não sei. Vamos fazer o seguinte, esse exercício é um pouquinho mais denso, né? Vamos pegar a aula que vem, agora terça-feira. Eu também vou chegar um pouco mais cedo na aula, vou abrir um pouquinho antes, 10:50. Quem tiver interesse em participar, em tirar mais algumas dúvidas antes de começar a aula sobre assimetria, a gente utiliza esses 10 minutos antes, mais 10 minutos da aula para explicar mais uma outra questão. Então, vocês aí hoje, amanhã e terça, deem mais uma olhada, levantem mais algumas questões que vocês têm dúvidas, né? Para questionar o professor. Pode ser? Boa, sim. Pode ser. Eu vou avisar daí a turma de que eu vou entrar 15 minutos antes. Legal. Pode ser, então? Pode. Pode ser, bom.
tá? Em especial a questão 4, que realmente a minha explicação acho que ainda precisa ser melhorada. Tá ok? Tá ok, pessoal. É isso aí, então. Um bom final de domingo para vocês. Tá? E eu estou interrompendo aqui a nossa gravação.